Bom dia. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o Salmo 23, né? Todos nós conhecemos, né, o Salmo 23, sabemos isso desde pequeno, se aprende o Salmo 23, né? E nós vamos pensar um pouquinho então em todo o Salmo 23. Aí ele começa assim: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando Davi escreveu isso, ele estava dizendo que o Senhor é o pastor dele, né? Ele está dizendo que o Senhor zela por ele, portanto, nada irá lhe faltar. E quando nós vamos pensar nessa questão do nada faltará, nós vamos colocar aí também que não vão faltar as tribulações, não vão faltar as dificuldades, as angústias, as vitórias, as alegrias, as tristezas, nada nos faltará. Mas nós pensamos normalmente nesse versículo, quando nós pensamos nele, nós pensamos também que nada é no sentido material, né? Mas se nós olharmos o texto, todo o Salmo 23, aí que nós vamos ver, né? No versículo seguinte, nos versos seguintes, no 2, no 3 e no 4, ele não fala de coisas materiais, ele fala de pastos verdes, ele fala né, que Deus vai fazê-lo deitar em pastos verdes, vai guiá-lo em águas tranquilas, vai refrigerar a sua alma, vai guiá-lo pelas veredas da justiça. E no versículo 4 ele fala assim: olha, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o mesmo Deus que nos faz, né, deitar em pastos verdejantes e que refrigera a alma, está também com ele no vale da sombra da morte. Então, nada nos faltará, né? Quando nós vamos observar, então, não vai nos faltar as aflições, não vai nos faltar as vitórias, né? Não nos faltarão também as derrotas, as alegrias, as tristezas. Mas se nós tivermos essa consciência de que o Senhor é quem zela por nós, quem cuida de nós, né, nós não vamos temer mal algum, porque nós sabemos que Ele está conosco, né? Aí nós vamos observar mais um pouco também, né, que a vida com Deus não é só de aflições e só de lutas, né? Deus sabe que às vezes o melhor a fazer é nós descansarmos, né? Descansarmos. Então, no versículo 2, quando ele fala deitar-me faz em verdes pastos, né? Verdes pastos é um lugar tranquilo, é um lugar de sossego, de descanso. Águas tranquilas também é um lugar tranquilo, sossegado. Então Deus entende que nós precisamos, da mesma forma que ele fazia Davi deitar em pastos verdejantes, ele também faz por nós. Ele faz por você, faz por mim, porque afinal todos nós precisamos desse tempo, desse descanso, né? Dessas águas tranquilas. E no versículo 3 ele fala de refrigerar a alma, guiar pelas veredas da justiça. E as veredas da justiça, né, é um caminho que nós precisamos estar também, né? Do mesmo modo que nós vamos aproveitar os pastos verdejantes em nossas vidas, também nós precisamos andar pelas veredas da justiça com Deus. Então, andar pelo caminho da justiça significa andar como Jesus, agir conforme Jesus. Então, nós que conhecemos isso, nós vamos agir como Jesus. No versículo 4, ele fala sobre a sombra da morte, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. A sombra da morte ela é pior do que a morte, porque a morte você sabe que ela chega, né? Quando a morte vem, você simplesmente não vê e simplesmente morre. Mas quando você está à sombra da morte, você está num caminho difícil. Você sabe que ela está ali, mas que ela não leva você, ela não vai te levar. Você está na sombra da morte, está pertinho dela, né? Mas não vai, ela não vai levar você, né? E então nós vamos ver aí que no mesmo versículo, né? O mesmo Deus que ele te guia mansamente para as águas tranquilas, também ele te faz sentir consolo na vara e no cajado, como nos diz o versículo. No versículo 5, né, vamos caminhar um pouquinho, no versículo 5 também ele fala sobre a mesa, né? Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Essa mesa
o que nós pensamos é de vingança, né? Questão até de vingança do Senhor. Mas nós vamos lembrar que essa mesa é uma mesa de reconciliação. Essa mesa diante dos inimigos é para que haja uma reconciliação, haja um entendimento entre as partes, né? E lá no versículo 6, terminando aí, né? Ele fala sobre a bondade e a misericórdia estarão conosco todos os dias. Independente do cenário que nós estivermos, independente do lugar que nós estivermos, o Senhor vai estar conosco todos os dias. A bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor vai estar conosco. E aí nós vamos lembrar que nesse tempo que estamos, nesse ano que nós estamos vivendo agora, o mundo está vivendo, né? É um ano totalmente atípico, mas nós sabemos que a misericórdia do Senhor está conosco todos os dias. Nós ainda levantamos, nós ainda acordamos, porque o Senhor está conosco. E é isso que nós devemos lembrar. A bondade e a misericórdia do Senhor está conosco todos os dias. Mesmo lembrando como diz o versículo 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não me faltará nada. Então, também a bondade do Senhor vai estar comigo todos os dias. Amém.